Milei vence as eleições e a Argentina pode consolidar sua recuperação, enquanto aqui no Brasil a coisa vai de mal a pior, o Lula continua fazendo besteira, o PT não enxerga o problema, e eu vou explicar para você por que que Brasil e Argentina estão dentro do mesmo ciclo econômico, só que em momentos diferentes. Enquanto a Argentina está abaixo da linha da água, tentando sobreviver e respirar numa recuperação, o Brasil segue em queda livre para entrar embaixo dessa linha d'água. Primeiro, eu só vou explicar rapidamente que ciclo econômico é esse. No geral, os governos ali gastam o seu dinheiro, arrecadam através de imposto, mas existe um ciclo específico muito comum aqui na América Latina. Governos começam a gastar muito dinheiro, especialmente com politicagem, especialmente com populismo, para se manter no poder. Então, o objetivo não é desenvolver o país, o objetivo é se manter no poder. Então eles fazem transferência de renda, eles começam a querer passar leis específicas, dando dinheiro para político. E de novo, aqui não é só o executivo não, é cheio de deputado aí enrolado, trocando seu voto por algum tipo de benefício para sua base. Então esse excesso de gasto vai fazendo com que o governo precise cada vez mais de impostos. Então você vê governos aumentando os impostos. Tá lembrando alguma coisa aí, Tachad? Então você vai aumentando a quantidade de imposto, 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 até o momento que a indústria do seu país ela paga tanto imposto que ela se torna pouco competitiva. Aí você começa a ver produtos vindo de outros países entrando no seu país muito mais barato. Tá lembrando aí um pouco das blusinhas da Shopee, não é isso? Como é que pode uma pessoa produzir lá na China, pegar aquele negócio, desembaraçar, colocar num container, o container cruza o mundo inteiro, chega no Brasil, sai, desembaraça na alfândega, não sei o quê, pega e entrega na sua casa mais barato do que uma confecção no final da sua rua. É porque a confecção no final da sua rua tem muito imposto, tem muita lei, tem muita burocracia. Isso tudo para arrecadar dinheiro para o governo gastar com besteira. E aí, se o governo não consegue mais aumentar imposto, né, o que, que ele faz? Ele pega e começa a se endividar. O Brasil não para de se endividar. Vocês estão vendo aí. A gente tem arrecadação recorde, ou seja, nunca se cobrou tanto imposto no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente tem déficit. A gente precisa pegar dinheiro emprestado porque a conta não fecha. Então é um ciclo que a gente está passando. Até o momento em que ninguém mais quer emprestar dinheiro para o seu país. E a gente está passando isso aqui no Brasil. O custo da dívida está aumentando cada vez mais, os juros aumentam cada vez mais para tentar convencer pessoas a emprestarem dinheiro para o governo brasileiro. Só que está chegando um ponto em que as pessoas olham e falam: cara, os juros no Brasil é alto, é bom, ganha dinheiro com isso. Porém, é alto demais. Esse país vai quebrar. E aí, se você não consegue mais captar dinheiro no mercado através de dívida, o que sobra? Sobra você imprimir dinheiro. Então você começa, o governo começa a imprimir dinheiro, imprimir dinheiro. Quando você imprime dinheiro, você gera inflação, a inflação começa a subir, sai de controle, e aí você não consegue mais controlar suas dívidas, você não consegue mais controlar sua arrecadação tributária, a própria economia no geral fica completamente desorganizada. E é exatamente que nesse ponto a gente teve a diferença do Brasil, que ainda não chegou lá, para o que a Argentina chegou. Aí teve lá a família Kirchner lá, a Cristina Kirchner, amiga do Lula lá, que está presa, que ele visitou lá ela em casa e tudo mais. Ela começou a fazer aquela política e beleza, então imprime dinheiro, imprime dinheiro, imprime dinheiro, a população vai percebendo a inflação, aí você começa a dar mais benefício, você começa a fazer mais cargo público, foi o que aconteceu na Argentina, e o negócio vai desgringolando, vai caindo, vai para queda livre, vai lá para o fundo do poço. E é lá no fundo do poço, com uma inflação de centenas de por cento ao ano, um negócio completamente fora de controle, que o Milei entrou para tentar resgatar esse negócio. Então, depois que você assume isso, o que você tem que fazer? Você tem que cortar gasto, você tem que controlar as suas despesas, você tem que fazer todo um trabalho de privatização, né? Um trabalho de gestão da máquina pública, corte, demissão de funcionário público, diminuição dessa política de transferência de renda. É tudo que o Milei está fazendo. Agora, recuperar lá de baixo, que é o que está acontecendo na Argentina, é muito difícil. É muito doloroso fazer esse negócio. Quando o Milei ganhou a eleição, tem um vídeo aqui no canal, eu falei, olha, o Milei sabe a solução, mas é um caminho extremamente árduo. E sendo honesto,
Ele fez um excelente trabalho em termos macro, mas também você não pode esquecer que esse retorno da economia argentina, ele é muito dolorido também para a camada mais pobre. Porque imagina, você vai cortar benefício, você vai ter que segurar os seus gastos e a inflação vai diminuir pelo fato de você ter uma recessão no país. Então quem é mais pobre sofre mais. E eu acho que nesse sentido o Milei escorregou bastante aqui. E aí quando ele perdeu as eleições há uns 2 meses, mais ou menos, eu falei, cara, o Milei tá se enrolando. E aí foi um negócio interessante. Diferente do que aconteceu aqui no Brasil com o Bolsonaro, ao invés do Milei chegar lá e falar, não, veja bem, foi a eleição, foi isso, foi aquilo, foi a mídia que me atacou. Ele falou, beleza, entendi o recado, entendi que eu não estou olhando para o social, que eu deveria ficar mais esperto com a política, vou fazer esse trabalho. E nos 2 meses passados, ele fez um bom trabalho. E agora arrebentou na eleição, mandou muito bem. Agora ele pode continuar privatizando empresas na Argentina, passando leis que tornam o país menos burocrático. Ele está começando a literalmente dar um choque de mercado na Argentina. E agora, com o apoio do Trump, com o apoio dos Estados Unidos, também com a descoberta de gás lá em Vaca Muerta e tudo mais, a Argentina tem potencial para se recuperar. E uma vez que ela tire a cabeça da linha d'água, tendo dólares, tendo reservas, tendo confiança do mercado que esse negócio vai desenvolver, aí ela vai deslanchar. Do nosso lado aqui, a gente está chegando na linha d'água para submergir. E o que quer dizer isso? Quando eu falo para vocês que existe um risco enorme do Lula ser reeleito, e se ele for reeleito, vai dar uma M do caceta, por que eu estou falando isso? Porque o PT ele não enxerga a economia ou ele não enxerga o livre mercado como uma boa solução. Ele sempre acha que o governo vai fazer melhor, ele sempre vai querer se manter no poder atacando as consequências das merdas que eles fazem. Então, se ele gera inflação, ele vai tentar ali culpar o empresário, culpar não sei quem, o americano, ele vai culpar um monte de gente. Se a gente tem algum problema de energia, ele vai segurar ali preços de estatais, ele vai entubar a gente em estatal, vai aumentar transferência de renda, Bolsa Família, Vale Gás e o cacete. Então ele trata as consequências danosas à economia que a sua política causa. E uma vez que ele seja reeleito, o que vai acontecer no ano que vem? E o que eu vou falar aqui para vocês, né, não é algo que eu estou falando. O próprio governo está dizendo que em 2027 o Brasil ele não vai arrecadar dinheiro suficiente para pagar suas próprias despesas básicas. O que significa dizer que ele vai ganhar menos do que ele tem de despesa, portanto ele vai virar um endividamento em bola de neve. Isso é o fim da possibilidade do Brasil se financiar ou de conseguir aumentar imposto, porque já não consegue mais. E aí qual é o ciclo que entra? É o que eu falei. Impressão de dinheiro, impressão de dinheiro, impressão de dinheiro, que foi naquele momento que a Argentina foi para baixo do buraco. Né? A gente, inclusive, para você que fala, não, mas o Lula vai fazer um governo que vem agora de recuperação. Mentira, porque a Dilma também passou por isso. A Dilma, na sua reeleição, também chegou nesse ciclo e ela adotou o caminho de impressão de dinheiro, de reduzir a taxa de juros na marra. Tudo isso que ela fez tornou o Brasil um país com uma recessão pior durante 2 anos do que foi a pandemia. Olha que loucura. Então, se o governo não mudar a sua rota, que eu não acredito que vai mudar, se a gente não eleger um novo governo o ano que vem que seja capaz de botar a bola no chão e falar, não, vamos recuperar esse negócio, vamos voltar a privatizar, vamos desburocratizar o país, vamos parar com essas medidas populistas. Se a gente não fizer esse negócio, a gente vai para baixo do poço. A gente vai para baixo da linha d'água, vai ficar submerso ali nesse negócio de inflação descontrolada. Não duvidem disso. A Dilma só não destruiu o Brasil porque teve o impeachment. Agora pode ser que o Lula entre, consiga se manter e não tenha impeachment. Foi o que aconteceu na Argentina. Aí, meu irmão, é buraco abaixo. Ele vai estar sempre culpando alguém, sempre botando nós contra eles, mas no final do dia a culpa é dessa galera. Tem que tomar muito cuidado. Eu desejo muito sucesso à Argentina e eu espero que o Brasil não entre nesse buraco, porque no lugar que a gente está hoje, tá uma merda, tá? A gente está com um problema grave de dívida, de fiscal, né, de impostos e tudo mais, mas dá tempo. Se o ano que vem entrar um governo novo e você conseguir, por exemplo, voltar àquela agenda propositiva, o próprio Temer fez aquele ponte para o futuro, está faltando o Centrão abraçar o caminho correto
e estimular o Brasil a não entrar nesse buraco e recuperar antes de ir lá para baixo. É muito menos doloroso e muito mais eficiente. Então fica aqui o meu desejo de sucesso ao Milei. Espero que a Argentina arrebente, cresça e a gente consiga mostrar para a América Latina inteira que existe uma solução que pode trazer desenvolvimento, sustentabilidade para todos os países.